Peraí, dá um bom dia para as tias. Bom dia. Oi, gente, tudo bem? Cá estamos nós, o nosso primeiro Rainhas do Sabá. Eu, Cássia Rúbia, com a Lua Serena e a Petrúcia Finkler. Vamos trazer mensalmente para vocês algumas entrevistas bacanas com pessoas ligadas à bruxaria moderna, bruxaria tradicional, paganismo, muitos assuntos legais para a gente conversar e abrir aí espaço para pessoas do nosso meio, do nosso cenário pagão, bruxo, baterem uma bola aí com a gente, né? Hoje a gente começa às 3h, né? Para a gente se apresentar e falar um pouquinho sobre um tema que está aí no nosso nome, o Sabá. E aí vou pedir para a Lua Serena se apresentar, depois a Petrúcia, e depois eu falo um pouquinho sobre mim também. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a Lua Serena, estou aqui com essas duas feras, duas mulheres maravilhosas aqui, para a gente dividir e chamar outras mulheres e homens maravilhosos do nosso caminho para falar sobre bruxaria, sobre diversidade. Eu estou super feliz com esse projeto, acho que vai ser muito legal, a gente está bastante empolgada. Para quem não me conhece, então, eu sou praticante de bruxaria já há bastante tempo aí, já tô na área aí há bastante tempo. Tenho liderado um clã que se chama Semente Ancestral há 10 anos. Agora, em agosto de 2020, a gente fez 10 anos de existência, que é uma alegria muito grande para mim. Eu e o Elfo Lunar, que é o meu marido, parceiro, namorado, amante, amigo, tudo, a gente que lidera esse clã. E já escrevi para vários canais, sites e coisas de bruxaria. Tem um blog super antigo também que ainda está lá, com muitos textos interessantes. Tem um canal também no YouTube antigo também, em que eu posto, não com tanta frequência. Hoje a gente está mais à frente, sim, do Instagram, que a gente vai navegando pelas novidades, né? Eu sou colunista também lá do Mulheres da Magia, inclusive junto com a Cássia, né, Cássia? E é isso, gente. Sou praticante de bruxaria moderna e eu tenho certeza que esse trabalho que a gente vai desenvolver aqui com vocês vai trazer para vocês a certeza do quanto que esse caminho de bruxaria e paganismo, que não é só bruxaria que a gente fala, né? Bruxaria e paganismo, né? Tá aberto a outras pessoas também, é sobre diversidade. Então, nós três temos caminhos diferentes, embora todas sejamos bruxas, nós temos caminhos diferentes, que em muitos aspectos, nos caminhos da arte, vão se encontrar, né? E às vezes não, e tudo bem. Então, para mim é uma alegria imensa poder partilhar isso, falar sobre essas coisas, trazer um pouquinho do que eu vivo, do que é sagrado para mim, do que é legal para mim, e também poder passar isso para as pessoas de uma forma legal. Então é isso. Oi, todo mundo, eu sou a Petrúcia Finkler. Para quem não me conhece também, porque às vezes a gente aqui já é meio conhecida de várias pessoas que com certeza vão assistir esse nosso novo projeto, que a gente está muito engajado, como a Cássia já disse, como a Lua já disse. Eu sou praticante de bruxaria tradicional moderna. Sim, esse é um título que existe, por mais incoerente que possa parecer um tradicional moderno, esse nome existe. Depois eu posso falar mais sobre isso. Eu vim primeiro de uma bruxaria mais eclética e aí acabei entrando mais neste caminho. Sou também astróloga, taróloga, sou originadora do Conclave da Rosa e do Espinho, que é um clã e é também um sistema de formação mágico que eu ensino. Que mais que eu faço? Eu tenho um blog chamado Elemento Chão, eu tenho um canal no YouTube, tenho um livro que eu escrevi chamado Os 4 Saberes, sobre a magia dos 4 elementos. E sou Moon Mother e parteira da morte, entre outras várias coisas, e psicoterapeuta junguiana, também faço isso na minha vida. E é uma grande alegria estar aqui, podendo dividir justamente esse espaço de variedade, de mostrar diferentes caminhos, de achar semelhanças e nos encantarmos, quem sabe, com as diferenças. Eu sou a Cássia Rúbia, sou praticante de bruxaria moderna, já tem 25 anos, mais ou menos. Mas como a Petrúcia falou outro dia num debate que a gente participou, esse também, né, para mim, esse interesse temas que hoje a gente pode
colocar como bruxaria, né? Já vem de até antes disso. Eu sou estudiosa do tema há muito tempo, trabalho com um coven de bruxaria eclética chamado Lux et Umbra, um coven pequeno com poucos participantes, mas que está aí, tem pouquinho tempo, não tem 10 anos igual da Lua, mas a gente está junto há uns 3 anos mais ou menos. Além disso, sou estudiosa e praticante de oráculos, gosto muito de estudar e de realizar leituras de oráculos. E tenho um Instagram chamado Eleusis Arcádia, relativamente novo, onde eu falo a respeito de bruxaria, de paganismo, sobre os deuses. Os deuses são a minha grande paixão, né, nesse tema. E estou bastante feliz de estar aqui com a Petrúcia e com a Lua, que eu acho que a gente vai dividir muita coisa legal, tanto entre nós quanto com os nossos convidados, e aprender muito também. Uma coisa que eu gosto muito é aprender. Então, gente, o primeiro tema aqui do Rainhas do Sabá vai ser exatamente Sabá, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre raízes históricas, o que esse termo significa para cada uma de nós, né? Então, alguns acham que Sabá são só os 4 festivais, né? Outros acham que o Sabá está relacionado a encontros das bruxas com o demônio, não é mesmo? E, enfim, vamos falar um pouquinho a respeito dessa história e sobre como a gente se relaciona aí com esse termo e com essa atividade, né? Vou começar falando um pouquinho sobre como eu vejo, né? O Sabá, para mim, é um encontro da bruxa, dos bruxos, sejam solitários, sejam em grupos, com os deuses, com seres elementais, com espíritos, né? É aquele momento no qual a gente sai desse mundo, dentro de um espaço, que a gente pode falar um círculo, um triângulo, né? Enfim, cada um vai tratar de uma maneira, mas um momento no qual a gente sai desse tempo e desse espaço e a gente comunga com aqueles que vivenciam essa espiritualidade com a gente, né? Sejam deuses, né? Se a gente for trabalhar aí a roda do ano, né? A gente vai ter também os espíritos mentais, a gente vai ter os espíritos de pessoas que já estiveram com a gente, né? E que hoje não estão mais neste plano, mas continuam com a gente, né? De alguma maneira. E pode ser dentro da roda do ano? Sim, com certeza. Outros momentos também podem ser, né? Então, a gente tem aí utilizado, né, desde a Idade Média, junto com a bruxa, né? E estigmatizado, né, em alguns momentos históricos, né? E aí, quando a gente chega mais próximo aí da bruxaria do século XX, assim como a palavra bruxa, a gente também pega aí o termo sabá, né? Para nós, né? Nossa, né? Então, eu acho muito legal a gente ter se apropriado desse termo, né? Inclusive. Claro que não é só a gente que usa, né? Mas se utilizarmos desse termo, né? Já que faz parte do folclore, né? Que a gente carrega aí com o termo bruxa, nada mais propício, né? Eu queria comentar também, Cássia, pegando um gancho no que você trouxe, tanto o sabá quanto a palavra bruxa, diabo. Então, tem várias palavras que foram usadas contra bruxos e bruxas, praticantes, pagãos, e que hoje a gente reivindica, de certa forma, alguns Isso. Mais, outros menos, mas que a gente reivindica para poder, inclusive, falar assim, cara, não é assim, né? Você é uma bruxa, mas você é uma bruxa boazinha, né?
Ninguém pergunta se você Isso, é um com bonzinho, certeza. né? Ninguém pergunta, mas você é um cristão bonzinho, né? O que deveria. Mas, né, brincadeiras à parte, é isso. Inclusive, ao contrário, né? Porque já se pressupõe que cristão é bonzinho e nós estamos vendo isso ultimamente, não é mesmo? E dentro desse aspecto histórico, eu também acho interessante a gente trazer que quando se falava que nos sabás, durante os sabás, bruxos e bruxas, mas especialmente as mulheres, faziam o pacto, era onde elas reafirmavam esse pacto com o capeta dos Assinavam o cristãos, livro. assinavam o livro, né? Quando elas faziam esses pactos, faziam orgias e matavam crianças usando a gordura do bebê, é interessante a gente trazer o fato de que quando quando o cristianismo começou, que começou entre as camadas mais pobres, nas catacumbas, né, debaixo das cidades, isso a gente está falando século III, século II, os próprios imperadores romanos, então cristãos, então pagãos, acusavam os próprios cristãos de matarem crianças. E aí, quando o cristianismo se torna instituição e começa a se infiltrar no poder e sai daquela característica mais do pobre, né, que era o que falou muito, porque o cristianismo cresceu também por causa disso, né, falava muito para as camadas mais sofridas. O que aconteceu? Os cristãos acabaram se utilizando dos mesmos argumentos para atacar os pagãos. E aí, muito mais as bruxas e mulheres, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso. Bom, a palavra sabá em si não é pertinente às bruxas para começo de conversa. Ela foi usada depois. Então, eu tenho aqui de uma pesquisa, né? Tem origem latina, sábaton, grega, sábaton também, só com outra grafia, hebraica de shabat, suméria sabitu, e significa dia de descanso, e tem relação com o número 7, ligado aos deuses dos ventos sagrados, e uma medida sagrada de tempo. E começou a ser usada na França, com a grafia Sabbat, S-A-B-B-A-T, no século XIV a XVI, para designar, aí sim, os encontros secretos das bruxas e feiticeiras, caracterizados na fantasia da população leiga como sendo algum tipo de orgia com dança e muita comida, ou seja, uma grande festa das bruxas, né? Então, é uma palavra que foi acolhida e, como a Cássia falou, está sendo usada para designar os nossos dias de celebração, seja solitário, seja em grupo. Então, a palavra esbá ficou a palavra para a lua cheia, mas na França antiga e na Europa, lua cheia era sabá, porque as bruxas estavam se reunindo. Então, essa palavra esbá surgiu, não sei se historicamente, mas enfim, é usada dentro de linhas da bruxaria moderna. Mas podemos chamar também de sabá. Ninguém impede que você chame um encontro de lua cheia de sabá. E tem a história de que na roda do ano, que se configurou como 8 datas, grandes sabás e pequenos sabás. Então, os grandes sabás seriam os dias de maior força, que seriam as datas do miolo das estações do ano. E as trocas de estação, equinócios e solstícios seriam os pequenos sabás. Então, ficou designado mais ou menos dessa forma, mas a gente pode chamar absolutamente tudo de sabá, né? Se eu não estou numa linha que tem essa diferenciação de chamar pequeno, grande ou enfim. Porque historicamente é isso, né? É um grande festejo, uma grande celebração, então não teria problema nenhum. Uhum. E aí, claro, nós temos a grafia em português, S-A-B-A, com acento no A, que é o que nós estamos usando aqui, nós três, porque não há por que não, né? Então, gente, agora que a gente falou já um pouquinho sobre significados, né, e como a gente tem aí historicamente, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa palavra para cada um de nós, né? Na minha formação, né, na bruxaria moderna, a princípio, para mim, Sabá era só os 8 festivais, né, de roda do ano, né? Conforme o tempo foi passando, é que eu fui descobrindo outras maneiras, né, de se entender o termo, né, Sabá, e o que a gente pode trabalhar, né, enfim, com essa palavra. E eu gosto, apesar de no meu coven a gente usar Sabá para os 8 festivais da roda do ano, e Esbá para os nossos trabalhos na lua cheia, e se a gente quiser também em outros momentos, né, de lua, né, lua nova, né, por que não, né? Por que a gente não pode também, né, usar?
nas minhas práticas pessoais, nos momentos em que eu vou tratar de sair deste plano, né? Tirar um momento e sair desse tempo e espaço para comungar com os deuses, né? Em outros planos, eu até utilizo a palavra sabá, né? Para mim mesma, né? Quando eu estou trabalhando esse tipo de atividade, não necessariamente ligado a trabalhos de lua cheia dentro do meu coven, né? E aí, nos sabás, né, propriamente ditos, no nosso caso, no coven Lux et Umbra, a gente roda pelo sul, né? A gente faz a roda do nosso hemisfério, né? Porque entendemos que é importante que a gente esteja alinhado na nossa Terra, né, nos movimentos do Sol, né, ligados à nossa Terra, né. E dentro dos nossos sabás, a gente trabalha com os deuses, porque no Coven, no Lux et Umbra, a gente trabalha com o conceito de Deus patrono, né. Então, cada um de nós tem a sua divindade patrona, né. O Coven tem os deuses ligados ao Coven, né? Historicamente do Coven, por serem deuses que estavam com a gente no começo, né? Então, quando a gente faz os sabás, a gente trabalha com os panteões ligados aos deuses patronos, que no nosso caso são gregos, egípcios e nórdicos, né? Mas a gente não e aí a gente trabalha com a ideia da deusa e do deus como as divindades de polaridade, né, ligados ao hermetismo, né, enfim, como a gente aprendeu com a Wicca mesmo, né? Então a gente tem lá o deus e a deusa. A gente não trabalha com a história da roda do ano tradicional do nascimento e morte do deus, porque a gente considera que a gente vive num país em que não há morte, há enfraquecimento, né? Do sol, mas a gente tem sol, a gente não tem período de neve, a gente não tem períodos de grandes escuridões, né? Mas a gente trabalha com o conceito de enfraquecimento, tanto do deus quanto da deusa também, porque a gente vive numa terra em que o inverno é seco, né? Mas que eles estão presentes de alguma maneira, né? Então a gente vai trabalhando esse conceito da presença de uma outra maneira dentro da roda do ano, né? Então a gente vai ter a metade do ano de apogeu, metade do ano de declínio, né? E a gente trabalha aí com essas divindades, dependendo do sabá, a gente escolhe quais deuses a gente vai colocar no sabá, que vão estar ligados Cássia, vou te fazer uma pergunta. O deus, então, não é fixo que vocês escolhem para esses sabás do grupo. Eles podem variar dentro desses deuses patronos das pessoas e do grupo? Isso, exatamente. A gente, no momento, né, como o Coven é novo, né, tem mais ou menos 3 anos, a gente tem experimentado, né, maneiras de trabalhar, porque acho que é saudável, né? Então, Criando quando a a gente identidade de vocês, né? exatamente. Quando a gente começou com o Sabás, a gente fez uma roda exatamente nos moldes tradicionais da Wicca, porque as pessoas que estão comigo no Coven, elas não tinham experiências prévias. O Coven foi formado porque as pessoas foram vindo me procurar, né, e me perguntar se eu podia ajudar no conhecimento da bruxaria. E aí eu comecei a ensiná-los, né, dar dicas, dar sugestões, mas aí a coisa começou a tomar um outro rumo, e aí a gente começou a trabalhar dessa maneira, falar, bom, então tá bom, então temos um grupo, né, então vamos juntos, né. Então no começo a gente fez assim, e aí a partir dessa experiência, porque eu acho que é importante para pessoas que estão começando experimentarem, né, como funciona tradicionalmente dentro da bruxaria moderna, eu vou colocar, mas com uma grande influência da Wicca, né? E aí, para a gente começar a trabalhar outros, né? Nesse meio tempo, todos descobriram seus deuses patronos dentro de exercícios e atividades que a gente
faz, né, dentro do grupo. E aí a gente, a partir desse ano, começou a trabalhar com essa ideia. Então, a gente tem os deuses patronos gregos, nórdicos e egípcios, e a gente tem as duas divindades maiores que englobam esses deuses, como se a gente tivesse as duas energias, né? Masculina e feminina. Dentro dessas energias masculinas e femininas, você vai ter os deuses. Eu não trabalho com arquétipos, né? Eu trabalho, na minha opinião, os deuses existem, são seres reais, e eles estão, obviamente, se você tem deuses masculinos, eles vão estar ligados ao deus de alguma maneira, ao princípio masculino da existência, as deusas ao princípio feminino da existência, intercalados em alguns momentos, dependendo de como é que esse deus é, né, na verdade. E o nosso conceito, então, o nosso trabalho de Sabá está ligado à roda do ano, né? Quando a gente vai fazer trabalhos de lua cheia, de lua nova, a gente trabalha com o termo esbá. É assim, mais ou menos, como a gente trabalha. Mas, como eu disse para vocês, eu, de uns anos para cá, pude ressignificar esse termo, né? Então, dependendo do encontro, dependendo do trabalho, tanto dentro do Coven como outros encontros e trabalhos que eu gosto de participar, não sou do tipo de bruxa que diz, não vou me enfiar num círculo alheio, né? Dependendo do círculo, eu me enfio, sim. Então, eu gosto de utilizar também o termo sabá, eu acho que ele super cabe. Que legal, né? E o tempo vai delineando e vai se transformando, e aquilo que era no início do Coven de vocês, agora 3 anos depois, já toma uma outra forma. É muito legal isso de ver, né? Sim, o que a gente teve um pouquinho de prejuízo, na verdade, foi a pandemia, né? Porque a ideia era criar ritualísticas bem mais ricas do que a gente pode no momento. Mas a gente tem feito os nossos sabás, cada um faz na sua casa, dentro de um período a gente coloca, né? Um período de tempo ali, um dia, né? Enfim. E aí todo mundo faz, e aí a gente troca experiência, a gente troca ideias. E tem sido ok, né? Dentro do que a gente tem, estamos conseguindo manter, né? O Coven continua, as pessoas continuam, então já vejo isso com um grande ganho, né, no momento. E você, Petrúcia, você que segue uma linha mais tradicional, né? Apesar do termo tradicional moderno, segue uma linha, né, mais tradicional. Como é que você trabalha com o termo sabá? Como é que são os seus rituais dentro do que você pode falar pra gente, obviamente? Sim, é um tanto diferente, mas também experimental. A mesma coisa que você falou, super me identifiquei, porque o conclave tem os alunos da formação, tem as pessoas que já concluíram a formação, que fazem parte da família conclave, que tem aulas especiais, tem eventos e tudo mais, e tem o núcleo. O núcleo é quem faz os rituais sabáticos. Então, nós temos no momento em 7 pessoas nesse núcleo, e o grupo conclave em si é muito maior. Então, nós estamos desenvolvendo, achando também o nosso jeito, e coisas foram acontecendo meio por si só, né? Digamos assim, bem entre aspas. Então, começou que eu, em 2016, passei a fazer os fogos sagrados de Hecate na lua cheia de maio, que é um projeto da Sorita Deste, e é uma deusa que fala muito fortemente com vários bruxos, né? E fala conosco também. E começou a se fazer esse rito como um rito aberto. Algumas pessoas do conclave, que era bem incipiente na época, em 2016, já estavam oferecendo o ritual e meio organizando juntos, e chamamos pessoas que vieram participar. E todos os anos, desde então, a gente celebra essa data como o correspondente ao nosso Samhain, né, que é o nosso Festival dos Mortos. Então, a gente celebra Hecate em maio, na lua cheia. Então, a lua cheia está em Escorpião, o Sol está em Touro, e nessa data é o ponto de força do ano que a gente entendeu chamar de Samhain. Né? Embora a gente não use mais esse nome, nós estamos trocando todos os nomes, porque ninguém tem obrigação de usar nome que não é da sua linha, né? E a gente é livre para poder catar o nome que quiser, que faça sentido dentro da nossa prática. Então, eu, como astróloga também, entendo muito solstícios e equinócios são fundamentais, porque é o entendimento da luz que muda.
E essa história da luz, o equilíbrio perfeito entre luz e sombra, o ápice da luz, o ápice da escuridão, são pontos para nós muito fortes e eles ancoram como quadrantes, vamos dizer assim, o nosso ano. Então, esses são fixos na data, de preferência a gente tenta celebrar na data exata, se não der, juntinho ali, o mais próximo. E aí, esses cross quarters, que chama, que são os chamados os festivais de fogo celtas, que realmente vêm dos celtas, né? Essa ideia desses 4 que vem com o nome de Samhain, Beltane, Imbolc e Lunasa. E a gente já troca os nomes também. Por exemplo, o Imbolc é Candelária, que é o nome católico para a festividade. Nós chamamos bruxamente de Candelária, porque a bruxaria tradicional pega muita coisa misturada do catolicismo. Então, a nossa Candelária é celebrada em contrapartida a Hecate, né? Do outro lado, não, esse daqui 3 é diferente. Não, a contrapartida da Hecate virou o Beltane, e a gente, porque Sekhmet, que é minha deusa mãe, pediu que também queria um ritual que nem Hecate estava recebendo. E aí, e a data dela é novembro. E eu disse, então, por que não dar a lua cheia de novembro para Sekhmet? E ela também é uma deusa do nosso grupo. Então, e são rituais abertos, que o conclave oferece de maneira aberta. Então, na pandemia, como a gente acabou fazendo online, com convidados, né, que as pessoas podiam se inscrever. Não sei se você estava, Cássia, nesse da Hecate, eu estava no último, né? Acho que da Hecate eu não estava. Eu estava. No da Hecate também? Os círculos da Petrúcia são os círculos que eu geralmente me meto. Muito bom. Então, esses são rituais eu tava, abertos. Assim, nos fogos sagrados. Nos fogos. São rituais abertos a convidados, né? Vem quem quer, só se inscrever a tempo, porque a gente tem limite de pessoas. E, então, esse é um ritual que não é fechado do grupo. Ele é organizado pelo grupo, mas feito publicamente. E na pandemia foi feito online e todo mundo participou junto na mesma data. Mas é a lua cheia que marca para nós, porque nessa história da lua cheia, eu pego uma polaridade entre onde o sol está e o signo oposto onde a lua está. E assim eu tenho uma conversa entre a festividade na estação do ano onde eu me encontro e uma conversa com o festival na estação original nórdica. Então, se a lua cheia vai estar em Escorpião no Samhain, eu estou misturando a energia do escorpião dentro do touro, que é o nosso Samhain muito mais afetivo. Que é o grande problema, né, da humanidade, né? O Samhain e o Beltane afetivo, tocados, né? Não, mas o Beltane sexualizado de escorpião também tem tudo a ver, né? Sim, também mas acho, aí eu super. trago a doçura do touro pela lua cheia ali. Muito legal. E fica um festival de cura, ligado a Sekhmet, paixão e cura. Essa é assim que a gente está chamando a vibração desse festival. E aí os outros 2 também são outros deuses ligados, que são com quem a gente trabalha, que é Dionísio no Lamas, que é a colheita da uva, em fevereiro. Então a gente faz uma grande festa de Dionísio, e é isso que a gente celebra em fevereiro. E em agosto a gente celebra Buca, que é um chifrudão da Cornualha, que está fortemente em contato com o nosso grupo e é um dos pilares do conclave. E aí, fora isso, então, nos equinócios e solstícios, como você estava falando, Cássia, dos deuses patronos, né, de cada um, a gente escolhe algum deus ou deusa com quem alguém do grupo tenha relação, eles não são fixos. Então, alguém tem que ter uma relação. Não vamos catar um deus completamente novo, aleatório, que ninguém sabe nada. Então, a gente traz e essa pessoa ancora muito da energia dentro da nossa celebração ali pequena. E, por exemplo, como a gente está com curiosidade de trabalhar Amaterasu, que é uma deusa japonesa, para o próximo solstício de verão, uma pessoa do grupo que está encantado com cultura japonesa está estudando profundamente, vai fazer rituais da cerimônia do chá na liberdade, está em imersão nessa cultura para que a gente tenha condições de celebrar Amaterasu no verão. E não ser uma coisa, vamos tirar um papelzinho, qual é a deusa que nós vamos celebrar, ou o deus que nós vamos celebrar. Não seguimos esse ciclo da história da deusa com o deus, nada. Ou é ápice de sombra e luz, ou equilíbrio, e ápices de forças nessa coisa, de novo, da tensão contrária entre Sol e Lua. Então, assim que a gente acabou configurando
Mas, claro, tem um crescendo, né, da energia. Se agora vai ter primavera, depois vai ter a explosão da cura e da paixão, e aí o esplendor, que é como a gente chama, o solstício de verão a gente chama de esplendor. Aí a gente tem o Festival do Esplendor. Então, e aí depois começa a descer de novo. Então, da mesma maneira, tem os que descem, os que sobem, tem uma consonância nisso, mas a gente busca essa tensão de Sol e Lua também numa experimentação, mas tem dado certo e estamos gostando. E você, Lua, com seu grupo que está fazendo 10 anos, o que aconteceu? O que mudou? Como que está? Muito legal ouvir vocês, porque a gente vê muitas coisas que conversam, né, assim, que são parecidas, mas também várias coisas diferentes. Então, assim, o Semente Ancestral, ele começou, então, em 2010, mas começou como um círculo. Então, assim, é a mesma coisa, Cássia, estava eu lá, linda, tranquila, mas há mais de 10 anos solitária, convicta, né, quando de repente começou o movimento, porque aí você fala, mano, mas não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada, e começa a chegar povo. E chega povo, chega povo, chega povo. Bom, começamos as nossas celebrações, a gente já começou com o diferente. A gente não começou celebrando, embora a bruxaria moderna, a gente não começou celebrando Beltane, Yule, blá, 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 dentro dessa configuração que vem com o Gardner e o Ross Nichols e tal, que a gente conhece dos livros. Por que não? Porque eu, na minha vida solitária, já havia sentido a necessidade de mudar. Penso que já eram os deuses já falando, vai minha filha, começa a mexer algumas coisas aí, porque lá na frente, querida, lá no espiral do tempo, as coisas vão mudar e vai surgir ali e tal. Então, eu mesma, nas minhas práticas pessoais, eu já comecei a mudar. Embora, pela própria influência da Wicca e de tudo que a gente vê nos livros, do que é aberto, ainda hoje o que se vê em publicações no geral é isso, quando fala roda do ano, vai se falar de Yule, às vezes vai se contar essa história do deus e da deusa, que também a gente não faz essa história, não conta essa história, que é muito bonita, mas não faz parte do nosso sagrado. Ela é bem particular, só para colocar aqui, ela é bem particular da cosmologia da Wicca. Então, não é todo mundo que leva isso no seu caminho. Sim. Perfeito. E até porque tem que fazer, acho que além de ter que fazer sentido, né, para todos, enfim, eu acho que tem as questões de quando você não está inserido dentro, né, da Wicca, né, o que faz todo sentido, se você tem um caminho eclético, seja ele tradicional ou moderno, né, se você tem um caminho mais próprio, você vai raciocinar essa roda de maneiras diferentes, né? Exatamente. Então, de repente pode não fazer sentido, né? Uma morte, um renascimento, né? Enfim, porque, enfim, já também tem as questões da terra, né? Enfim, mas eu acho que é super válido, né? Sim, e assim, embora eu achasse lindo, por exemplo, toda a mitologia e a forma, por exemplo, de um Beltane, achava lindo. O mastro, tal, maravilhoso, com as fitas e o falo e a Ione ali em cima, achava lindo. Toda a imagem do Samhain com as lanternas, os jacks, tal. Eu sempre achei muito bonito, gostei, fiz muito na minha vida, fiz muito. Mas depois de anos praticando, eu já sentia algo diferente. O que eu fazia quando eu era solitária? E aí eu acabei levando isso para o Semente. Eu comecei a sentir que eu tinha necessidade de me conectar com deuses, com divindades, assim, mais próximos. E eu não sabia como fazer que não fosse dentro de sabás e então esbás. E esbás, que é ritos de lua, hoje a gente chama muito ritos de lua. Por quê? Porque não é feito só na lua cheia, né? A gente faz em alguns, como a Cássia trouxe também, a Petrúcia, não só na lua cheia, embora ela tenha tem toda uma questão, mas existem ritos de lua que não são feitos na lua cheia, tem na lua negra, tem toda essa questão do clareamento, o escurecimento, dessa dança energética. E essa necessidade de me conectar com algumas divindades fez com que eu falasse assim, eu estou celebrando Samhain. Mas, na verdade, não era mais Samhain. Eu fazia um festival, né? Eu fazia um festival com determinadas divindades. E eu sempre trazia um casal. Tinha que ter uma deusa e tinha que ter um deus.
E assim, foi indo. Quando o Semente começa, então, ele já começa nessa configuração. Se a gente for analisar, são 8 festivais, né? Então, porque tem uma vertente sobre bruxa moderna, eu bebi muito dessa fonte, então me faz muito sentido esses 8 festivais, ainda que eu esteja em qualquer parte do planeta, me faz muito sentido, mas ela vai ser contada de maneiras diferentes, portanto, eu também rodo pelo sul, vamos dizer assim. Então, esses 8 pontos do ano me fazem muito sentido, são grandes portais, eu vejo que são grandes portais e são falados de maneiras diferentes, com linguagens diferentes do meu clã, do clã da Cássia, da Petrúcia, no de vocês, e assim vai, né? Então, para mim é bastante importante. Penso que não há só esses 8 portais, então, portanto, dentro de toda a história do Semente Ancestral, outros festivais, que é o que a gente mais chama, acabou se introduzindo. Então, como que aconteceu? As pessoas elas já chegavam fazendo assim. Então, havia sempre eu e o Elfo, que éramos os oficiantes primeiros. A gente sempre se conectava com certas divindades antes. Elas meio que se apresentavam pra gente. Meio que como você falou de Amaterasu. De repente, ela chega e começa assim, seduzir alguém. Alguma coisa começa a acontecer. E a gente aprende a ser obediente aos sinais, né? Então, a gente começou a perceber isso. Então, a gente tem um oráculo que é do próprio Semente e a gente tem também a gente mesmo, que é o que somos, né? O veículo oracular. Então, em cada um dos 8 festivais, que temos outros nomes hoje, né? Então, Soen para nós é Festival dos Mortos. Em contraparte, a gente trabalha muito com essa questão de polaridade também. Em contraparte, o Festival da Fertilidade, que seria então Soen Beltane, Festival da Fertilidade. Aí a gente vai ter aqui os equinócios, que são os meios, né? Que é muito interessante, porque é exatamente o oposto. Se você fizer um apanhado aí com a lua, é bem interessante. Os equinócios, que a gente chama equinócio de primavera, equinócio de outono. E aí a gente tem os solstícios, né? Então, vamos falar, a gente tem as promessas, que a gente chama de promessas, que vai acontecer em Bolki e Lugnasa, mas que seria para nós promessa da luz, promessa da escuridão, né? E aí a gente tem solstícios, solstício de verão, solstício de inverno. Esses festivais, alguns deles são abertos a convidados, não abertos ao público, a convidados como de vocês mesmo. Então, assim, olha, gente, né? A pessoa se chega, tal, e aí vem. E alguns são fechados só para os membros. Hoje, dentro do Semente Ancestral núcleo maior, assim, fechado, vamos dizer assim, a gente tem 22 pessoas, entre praticantes, dedicados e iniciados. Aí a gente tem o círculo externo, que tem aproximadamente 30 pessoas, que são o círculo externo, são pessoas que querem aprender do nosso jeito, querem sentir, né? E se inspirar para fazer da sua forma, mas tem uma autodedicação acompanhada, por assim dizer, por algum iniciado. E a gente tem o grupo de estudos que acontece anualmente, geralmente em torno de 100 pessoas que fazem parte. Hoje a gente está com 101 pessoas, né? Que acontece anualmente até segunda-feira, é a última aula do nosso grupo de estudos, né? Então, o Semente ele foi tendo sua cara. Os deuses vão falando com a gente, né? Vocês sabem disso, meninas. Como que eles querem que esse serviço seja feito, eles vão falar pra gente. Eu costumo dizer que os deuses vêm, né? Exatamente. Você tá lá achando que tá tudo bem, vou cultuar aqui os deuses gregos, e aí de repente aparece um deus nórdico. Exatamente. E aí você tá lá de boa, cultuando Buca, trabalhando com Buca, cultuando não é talvez o termo correto, né? Mas se conectando lá com Buca, de repente aparece Amaterasu. Você vai dizer, não, ó, desculpa, vai ali naquele ali, porque ali é que não, né, gente? Não, né? Exatamente. E aí a gente tem a nossa roda do ano, tem esses 8 sabás, a gente chama de sabá, os 8 sabás, que a gente meio que vai falar sobre o movimento de translação da Terra. Essa é a grande questão, o movimento de translação da Terra e todas as energias que enrolam Terra, céu, né? Terra, Sol, Lua, estrelas e tudo mais. A gente tem os ritos de Lua, que chamamos todos de esbás, e não necessariamente vai acontecer nos quarto crescente, quarto minguante e tal, pode acontecer em outros momentos. Tudo isso já é previamente, sempre em agosto, vira o nosso ano, então eu já tenho que mandar, inclusive, o nosso calendário já para o próximo ano, porque tudo já é definido anteriormente, já tem todas as datas, tudo. E a gente tem 8 festivais que acontecem fechados, só para iniciados, que aí são com os deuses do Semente Ancestral, que aí são as divindades que são as donas da casa, né?
Tem, dentro desses 8 festivais que acontecem durante o ano, um festival, a gente até brinca que é o Festival de Todos os Santos, porque é o Festival de Todos os Deuses. Então, é uma grande festa em que os iniciados, aqueles que já sabem quem são seus deuses, enfim, tem toda uma questão dentro da liturgia nossa. Eles têm um momento em que a gente faz comidas desses deuses e a gente come muito, e o nosso sonho é que, era a ideia desse ano, né? Que a gente pudesse fazer esse festival com todos, e uma galera, e amigos queridos, e todo mundo junto, festa, bebida, rock and roll, pode ser até um sambão também, que tudo bem, e a gente todo mundo junto festejando. Esse festival acontece em julho, porque é o final do nosso ano. Então, entre julho e agosto, né, e o sabá de agosto, é um momento fora do tempo para o Semente, né? Então, tem um período ali que é meio fora do tempo, porque acaba em julho. O Festival de Todos é o fim, é tipo o fim do ano. Aí você tem esse meio tempo aí, que é um momento de organização, de reorganizar as ideias. São 9? Então são 9 festas? São, ao todo, no ano, tirando são os SBAs, né? Então, tem os todo mês SBAs, tá. tem SBAs. É festa pra caramba, gente. Todo mês tem coisa aqui nessa casa, entendeu? A gente tem os 8 sabás e os 8 fechados, né? Então, assim, todo mês tem muita tarefa, assim, muita coisa. E graças a Deus... coisa, esses casais que vocês têm para os pontos do sabá não trocam, eles são fixos. Cada sabá... E tem repetição? Troca. A gente troca. Cada sabá a gente troca. Então, tem, por exemplo, esse ano, de agosto do ano passado até agora... A gente tá, assim, super africano. A gente tá trabalhando a África direto, desde África Norte até Sul. Então, a gente trabalhando com loas, a gente tá trabalhando muito essa galera, né? Mas a gente já teve um momento nórdico, né? Então, assim, que aquele ano todo mundo vem. E já teve momentos em que, assim, num festival a gente tá trabalhando nórdicos, no outro a gente vem com Tupi-Guarani. E como que é sentido isso? Através da conexão, sou eu e o Elfo que fazemos ainda esse trabalho somente, então a gente tem uma conexão, a gente já sabe quem vem, a gente já sabe. Agora, dentro da roda dos iniciados fechados, são sempre as mesmas divindades, porque são as nossas divindades, os deuses que são os nossos guardiões. Então tem para os 8 sabás, tem um mais aberto e um mais fechado? Faz 2 vezes? É isso que eu tô entendendo? Tá. Exatamente. Tá legal. Então são 16 sabás. 16 sabás, fora os esbás. 16 festividades mais esbás. Mais a grande junção. Esse grandão aí tá no meio desses 8. Então, assim, é muito trampo, mas é feliz. Eu gosto. Todo mundo gosta, né? Então, é assim que a gente faz. A pandemia agora tá isso aí, gente. Todo mundo fazendo nas suas casas e tudo mais, né? Não tem jeito, não. Agora, uma coisa que eu queria comentar, inclusive, com relação a como eu senti das pessoas que buscavam, Cássia, para você ter uma ideia, lá no início do Semente, na segunda roda do Semente, teve uma pessoa que sentia necessidade de fazer, mas eu quero fazer um Iule, né? Então, o que a gente fez? A gente fez meia roda, e aí se sentisse, a gente podia fazer, então vamos fazer uma roda para vocês sentirem como que é, então, no basicão. Não no basicão, mas no que todo mundo conhece. Aí a gente fez meia roda. Tradicional. Aí o pessoal já, não, vamos voltar para o nosso jeito mesmo. Então tem muita gente que entrou no Semente, já é iniciada, e que na verdade nunca fez um Iule, nunca fez um Solém. Sempre fez do nosso jeito. Claro que eles estudam, né? Eles leem, tem toda uma questão de estudos nossos, mas... E aí tem que saber mesmo que isso existe. Mas muitos sequer é o que a Petrúcia estava falando nos bastidores, gente. Tem coisas que a gente nem sabe direito como que é, porque não faz parte da nossa vivência, né? Uhum. Então, assim, sei lá, cara, né? O que significa tal coisa? Por exemplo, falando de uma tradição puramente de Wicca, alguma coisa. Às vezes é um conceito que até eu posso saber o que é, mas como não tá dentro da minha prática, eu fico assim, você tá falando como se fosse para eu saber, mas eu não sei, porque não faz parte da nossa prática, né? Uhum. Outra coisa que eu queria só deixar registrado também é que tradicionalmente, os celtas celebravam 4, né? E os bruxos medievais celebravam 6. Não eram 8, eram 6. Quais eram? Você lembra? Tirava os equinócios. Olha... Não tinha equinócio. É interessante porque quando eu fiz uma pesquisa de roda do ano, equinócios são os mais difíceis de achar coisa histórica mesmo, assim. É verdade. Porque não tem. Principalmente não era Ostara, né?
A primavera, primavera. Né? Mas eu acho que o outono também. Enfim, tinha outras coisas. Não se celebravam 6. E então nós conversamos muito no grupo. Vocês querem 6? Vocês querem 8? Não, nós gostamos de 8, porque a gente sente esses portais. Então vamos fazer os 8 e vamos ver como é que a gente sente. E tem grupos, por exemplo, o Tubal Caim, que são 9. E se eu não me engano, a Vanem do Wagner também são 9. São 9 anéis, às vezes, eles chamam o 9 nós na corda. E eles têm uma outra cosmologia. Tem uma cosmologia do Tubal Caim do povo de Goda. É uma história de um povo nômade, que é contado nesses 9 festivais e independe dessa relação céu e terra, estrela, sol e lua, né? Então, é legal saber que existem outras modalidades de celebração para o ano que também não são essas 8 que a gente está falando aqui. Nós estamos trabalhando com uma ideia de um 9º festival, também no Conclave, como um grande retiro, que era para ter sido esse ano, né? 2020, com essa caixinha de surpresa, que é para ser, então, provavelmente vai ser ano que vem, que é um ritual, um retiro também expandido daí com núcleo e família Conclave, em que a gente tem um grande ritual, que seria o 9º nó da nossa roda. Então, eu acho tão lindo isso. Eu acho lindo, gente. Eu que nem você tem o seu de juntar todo mundo, seria esse de juntar isso é todo importante, mundo também. Gente. E assim, isso é muito importante, porque assim, cara... É realmente bem legal a ideia. É o momento de festejo, né? E a gente, é engraçado essa palavra do sabá, porque assim, a gente dentro do Semente ficou o quê? Quando a gente fala sabá, a gente está falando desses 8 que pode ter convidado, né? Que tem a ver com a roda do ano, dessa roda do ano que a gente conhece. Que é Festival dos Mortos, Festival da Fertilidade, solstícios e equinócios, promessa da luz, promessa da escuridão. Cada um tem uma temática, tem uma questão. Então, quando a gente fala assim, sabá, a gente já está falando disso. Quando a gente fala esbá, é ritos de lua. A gente vai falar, vamos fazer um ritual de lua? Você que vai oficiar o ritual de lua? Então, a gente já sabe. E quando a gente fala festivais, aí a gente está falando dos festivais fechados, que só é depois da iniciação, e desse festival grandão, que é o festival de todos os deuses. Então, a gente tem assim, sabá isso, esbá, ritos de lua isso, e quando a gente fala festival, são os fechados e esse festivalzão aí. Então, só para explicar. Eu gosto muito do nome festival e a gente também trabalha com a ideia, porque também não é uma data, é um período, sempre foi um período maior do que a data, né? As pessoas faziam caravanas e iam para o lugar, tinha festejo, tinha feira, tinha comida, tinha bebida, acampavam por dias para viver a própria aquilo. Procissão nasce disso, né, Petrúcia? A procissão que depois o cristianismo se apropriou, nasce disso, eram as procissões. Então era aquele período que todo mundo estava indo e o festejo ia acontecer. Então o festival já acontecia. O que você falou é perfeito, é o que eu falo para o pessoal do Semente. Eu falo, gente, na verdade é um período. É um período. Tudo bem, solstícios e equinócios, você tem aquele dá para você saber, mas não deixa de ter um período de poder ali, né? Exatamente. E essas outras, para nós estamos sentindo que a lua cheia tem uma força muito grande, por isso que a gente está celebrando. Então, que não é exatamente essa data, que também não cai mais nos 15 graus do signo fixo, papapá, que era uma ideia original de onde é que saíram essas datas. Do 31 de outubro ao 1º de novembro. Também tem outra coisa curiosa que as pessoas não sabem, é que para os alemães, para os celtas e para outros povos nórdicos, e estou falando dos alemães porque até hoje acontece isso em famílias alemãs do tempo do meu avô, até hoje não, mas ainda existe registro, quando uma pessoa nasce depois de escurecer o dia, já se considera que ela nasceu no dia seguinte. Então, eles registravam a criança, meu avô foi registrado assim. Ele foi registrado tendo nascido 18 de outubro, quando, na verdade, nasceu à noite, no dia 17, antes da meia-noite, mas já tinha escurecido. E aconteceu com meu sogro também. Então, foram coisas tradicionais da Alemanha que vieram com os imigrantes para o Brasil, e que é por isso que o 31 de outubro e não o 1º de novembro que é celebrado no norte, porque é celebrada a véspera, é a noite, está contando, é o 1º de novembro, mas ele começa no entardecer do dia 31. Então, essa é uma curiosidade do porquê que todos são o comecinho, né? É o 1º de maio, estou falando das datas nórdicas, né? O 1º de maio, o 2 de fevereiro, o 1 de agosto,
E aí o 31 de outubro, porque começava, a festa era à noite, você tinha que começar a relação, o Dia de los Muertos dos mexicanos, e na verdade o Finados, acho que para a Igreja Católica na Europa, é o 1º de novembro, eu não sei se é o 2, porque o Dia de los Muertos para os mexicanos e é por conta, é o dia mesmo de Todos os Santos, só que ele começa no entardecer. Acho que o anterior é Dia de Todos os Santos. Mas os mexicanos celebram os mortos nesse Dia de Todos os Santos. E é o mesmo de All Hallows Eve. Exatamente. Que deu origem ao Halloween. É que ele é celebrado de véspera. E é por conta dessa questão da véspera que as pessoas latinas instituíram o Natal no 24, na noite do 24. Porque a partir do entardecer do 24 já é 25, portanto já celebramos essa data. E nos Estados Unidos, por exemplo, é amanhã do 25, quando eles celebram, né? Então, é interessante observar essa questão de quando a gente fala que celebra na véspera, é por essa tradição histórica do entardecer já se tornar o próximo dia. E eu quero dizer que eu amei essa coisa da promessa da luz e promessa da escuridão. Achei também, genial. acho lindo. Achei lindo. Lindo. Acho que talvez eu acho que eu vou adotar. Eu estava ouvindo aqui, né, tudo isso, muito legal. Nossa, quanta coisa bacana, né, que a gente divide. É tão bom, né, quando a gente divide as coisas, né? E eu me lembrei aqui de um trecho do livro do Peter Gray, Bruxaria Apocalíptica. Ele tem todo um capítulo sobre sabás, né? E aí o capítulo começa com a seguinte frase: o sabá é o banquete de amor da bruxaria. E né, gente? É o momento no qual a gente se conecta com todos os nossos amados, né? Do outro lado. E deste. E deste, exatamente. Também. Porque, afinal de contas, sempre estamos juntos, né? Muito legal. A gente vai encerrando por aqui. Foi uma delícia essa conversa. Nossa, não vejo a hora da próxima. Na próxima conversa, a gente vai ter uma convidada muito especial. A gente está muito feliz de receber a Cláudia Raui, né, uma pioneira na bruxaria brasileira que topou bater um papinho com a gente. Então, na próxima lua cheia, a gente vai estar de volta aqui com uma convidada para trocar mais ideia. Fiquem ligados aí nos nossos canais. A gente vai deixar aí na descrição os nossos 3 Instagrams. Esse vídeo vai estar no Instagram das 3, né, no IGTV das 3. Mas a partir do próximo, cada mês, a gente vai estar com as Rainhas do Sabá, presidido por uma de nós, nos nossos perfis aí do Instagram, tá bom? Gente, muito obrigada, viu? Conversa maravilhosa. Até a próxima.